Pessoal, pensa sobre isso, tá bom? Reflita, analise o que eu vou passar para vocês agora. Como é que nós podemos manifestar a nossa fé em Deus? Bom, primeiro que existe várias maneiras de você fazer isso, tá? Uma delas é resistir ao pecado. Então, você quer fazer algo, não vou fazer porque eu temo a Deus. Isso é, de uma certa maneira, sim, você está manifestando fé em Deus. Mas hoje eu quero falar sobre uma fé que provoca o milagre, uma fé que serve como um gatilho para que Deus venha em nosso encontro, venha manifestar o seu poder em nossa vida. Presta atenção, depois desse vídeo eu vou colar ele com outro vídeo que eu gravei ontem. Normalmente, quando eu vou lá no interior, e normalmente quando eu vou lá, tem muito formigueiro, né? A gente vai, sempre quando eu chego, tem um monte de formigueiro. É interessante porque quando a gente mexe na formiga, vou mexer no formigueiro, sai aquelas milhões de formigas, aquele alvoroço, e automaticamente eu sinto como se tivesse alguma formiga no meu pé, ou nas minhas costas. Você sente um incômodo, algo assim, você até toma um certo cuidado, porque naturalmente é perigoso. Então eu cheguei à seguinte conclusão: Deus nos criou, nos formou com 5 sentidos. 5. Olhar, né, que é ver, cheirar, nariz, cheirar, saborear, ouvir e tocar. 5 sentidos. Nós somos guiados por isso, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós cheiramos, pelo que tocamos, né? Pelo que saboreamos. Essas são os 5 sentidos que a gente tem comida lá no fogão agora. Eu tô aqui, daqui a pouco se estiver queimando, meu nariz me avisa. Tá bom, aonde eu quero chegar? Para você conseguir ter uma fé verdadeira, uma fé conforme a palavra de Deus que nos afirma que a fé ela tem que ser eficaz. Quer dizer, ela tem que trazer resultado. A gente não tem só fé para ir na igreja, ler a Bíblia e falar amém. A gente tem que ter fé para fazer as coisas acontecerem. Quando Jesus estava dormindo no barquinho e veio a tempestade, Jesus repreendeu os discípulos e falou: cadê a sua fé? Por que vocês não usaram a fé? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava ensinando isso. Confie em Deus, use a fé, determine. Então, eu estava falando, os 5 sentidos. Para você ter essa fé em Deus, você precisa, sabe, como que se fosse num botão, regularizar, ou equalizar, ou equilibrar esses 5 sentidos. Porque nós não devemos ser guiados pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não significa dizer que eu vou ter uma fé estúpida, uma fé burra, de negar o que eu estou vendo. Não, eu estou vendo um problema. Eu sei que esse problema é real, eu sei que esse problema existe, porém eu escolho crer mais na palavra, na promessa dele, do que nesse problema. Então o médico vem para mim e fala: você vai morrer, você tem isso, você tem aquilo, você tem tantos dias de vida, o seu problema é grande, etc, etc, etc. Tá bom, eu entendo que esse problema existe, etc. Porém eu escolho diminuir os meus 5 sentidos, o dos olhos, o do cheiro, o de saborear, o de ouvir, o de tocar, e eu decido confiar mais na palavra de Deus. O que a formiga tem a ver com isso? Porque os meus olhos me traem. Quando eu vejo lá o formigueiro, igual eu vou pôr o vídeo aí, por favor assista, a sensação é que tem um pouco de formiga no meu corpo. Por quê? Porque o meu cérebro me engana. Talvez é um modo de defesa, etc. Mas é inacreditável como até se você tiver problema disso, não assista, porque talvez você olhe o formigueiro e você assistindo o vídeo
falar, sentir uma pontada aqui. É incrível como você sente, não tem nada no seu pé, mas parece que tem uma formiga lá, porque o que você vê traz para dentro de você uma realidade. Então, o desafio de ter uma fé inteligente, uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que funciona, é confiar mais na palavra, na promessa, no que ele falou, do que o que estamos vendo, ouvindo, sentindo, tocando. Eu espero que você entenda essa mensagem. Reflita sobre isso para que você tenha uma fé viva. Essa é a fé inteligente que tanto a igreja fala. Você tem que ter uma fé inteligente, aonde sim, o problema existe, mas eu confio mais na palavra de Deus e eu vou vencer esse problema. Eu não tenho condição. O problema é maior do que eu, mas o problema não é maior que Deus. Assista o vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Eu só queria dar essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. E eu digo mais, pessoal. Estava falando sobre o formigueiro, certo? Eu digo mais. Peraí. Eu digo que quanto mais eu olho, quanto mais eu fico ali, os meus olhos ficam afirmando e vendo milhares de formigas alvoroçando, sabe? Louca para me picar. Quanto mais eu olho, mais eu tenho a sensação que elas estão no meu corpo, que ela está no meu pé, que tem alguma nas minhas costas, que está subindo, que está perto, que vai me atacar. Isso é o cérebro que faz. Eu preciso, obviamente, estar a uma distância segura, como estou agora, vigiar e saber, o meu cérebro precisa dizer para o meu corpo, eu estou vendo o perigo, mas eu não vou me aproximar desse perigo. Eu não vou colocar minha mão lá. Compreende? Então, eu estava falando o quê? Para você manifestar fé em Deus, você precisa equilibrar, equalizar, essa é a palavra, dar uma equalizada, como se fosse num som, nos seus 5 sentidos. Olhar, né? Ouvir, tocar, sentir, cheirar. Você precisa assim, tá bom, eu estou recebendo essa informação, mas eu sei que isso não está acontecendo comigo. Tá bom, o médico falou que eu tenho tal doença, mas a palavra de Deus diz, eu sou o Senhor que te cura. Para você manifestar fé em Deus, você precisa equilibrar os seus 5 sentidos. Está vendo essa árvore aí, ó? Eu não sei se dá para ver, tem uma profundidade nela, ó. Aqui, ó, tem uma profundidade aqui, ó. Eu estava imaginando, né? Por que os israelitas, eles eram idólatras? Por que eles saíram do Egito e rapidamente fizeram um bezerro de ouro? Porque eles precisavam ver. Eles precisavam ver. Tem gente que coloca um santo, uma imagem aqui no meio da árvore e fala, oh, você é o meu Deus. Gente do céu, eles precisavam ver, eles não tinham fé para... Eu não preciso ver para acreditar, eu creio. E esse Deus invisível vai se materializar em bênçãos na minha vida. Então tem gente que eu preciso ver, eu sou guiado pelo que eu vejo. Eu estou falando dessa árvore porque ela é perfeitamente... as pessoas fazem isso, colocam ali uma imagem e falam, você é o meu Deus, igual os israelitas fizeram. Gente, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Tá bom? Hebreus 11:11. Um abraço.